Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Eu queria saber um pouco da tua fase atual da vida, de, pô, sei lá, família, se tu pensa em competir ainda, ou como é que é hoje ser mentor dessa molecada mais velha, tu também tá escrevendo um livro. Queria entender o Ah, que que tá acontecendo, o que que passa na tua cabeça. cara, eu falo pro Guto, eu falei assim, ó, na dúvida do que fazer, eu comecei a fazer tudo. Aí ele falou assim, porra, que legal, cara, porque a galera na dúvida do que fazer não faz nada, né? Quando acabou o campeonato 2000, o Olímpia 2022, cara, que eu fui muito mal, foi assim, foi um choque de realidade pra mim. Hoje eu vejo que realmente não foi algo tão assim surpreendente, até pela minha performance, o nível do campeonato, tudo. Mas tu também não se arrepende de ter ido, assim. Não, cara, não me arrependo de ter ido porque eu não tinha mais pretensão de voltar a competir. É, Só que eu nunca tinha competido no Brasil. E aí apareceu um campeonato em dezembro no Brasil e eu falei, porra, cara, e se eu voltar a competir no Brasil? E se eu convocar, não intimar, mas convocar os atletas da 212, da categoria 212, que era uma categoria que até então está um pouco enfraquecida, porque a gente teve ali o auge da categoria, que era aquele que eu contei ali, eu, Flex Lee, José Raymond, a galera ali. Acho que aquele foi os anos dourados da categoria 212. Depois, cara, a categoria ela foi renovando e tudo mais, e, e ainda ela não emplacou de verdade. No Brasil a gente tem algumas promessas, mas que ainda não tiveram resultados tão relevantes no Olímpia. E a gente tem bons atletas, mas assim, eu achei que se eu pudesse competir no Brasil pela primeira vez, com o público do Brasil, seria uma experiência incrível para mim e poder comandar esses atletas, tipo, convocar esses atletas para competirem junto comigo e a gente fazer um grande show, talvez a gente pudesse fortalecer essa categoria. E fortalecendo essa categoria, mais shows 212 viriam para o Brasil e mais atletas se interessariam por essa categoria. Foi assim que eu pensei. Acabou que foi um campeonato legal, não foram todos os atletas do 212, a maioria desistiu, lesionou, enfim. Acabou que foram poucos atletas, mas foi uma experiência incrível, eu competi, venci o campeonato, classifiquei para o Olímpia. E assim, cara, eu fiz uma preparação de 36 semanas, porque eu vim de uma situação onde eu já não imaginava que eu fosse mais competir, porque eu passei por, acho que foi 9 cirurgias, foram 8 cirurgias, e 2019 foi meu último Olímpia. Tá tudo. E aí eu achei que eu não ia mais competir, porque eu já tinha feito 8 cirurgias, já tinha competido o último Olímpia em 2019. Acabou que eu fiz mais 4 cirurgias, cara. Fiz 12 cirurgias. E aí eu falei, cara, eu acho que não vou mais competir. E aí eu voltei e fiz 36 semanas de preparação. Eu acho que eu puxei meu corpo tão ao extremo, cara, que eu cheguei na competição em São Paulo, que era o campeonato que eu fui, aqui no Brasil. E assim, tava bem, mas eu já tava no meu limite, no meu extremo. Tudo que eu podia fazer pra estar ali, eu tava. E eu venci, classifiquei pro Olímpia. E a princípio o objetivo era competir no Brasil. Quando eu Uhum. classifiquei pro Olímpia, cara, eu falei, pô, tem mais 7 semanas. E eu tava assim, eu tava muito cansado, cara. Meu físico ele foi caindo até o Olímpia, ele não foi melhorando até o Olímpia. Normalmente, cara, tem atletas que utilizam uma estratégia de competir 3, 4 campeonatos seguidos, porque ele não entra 100% no primeiro campeonato e ele vai melhorando a cada competição. Eu, como eu faço uma preparação muito longa, eu já deixo tudo no primeiro campeonato. Então, quando eu pego uma sequência de 2, 3, 4 campeonatos, eu vou piorando, eu não vou melhorando. Eu nunca me dei bem com sequência de campeonatos. Eu sempre gostei de mirar e pegar um, assim. E para mim, ter um campeonato entre a distância entre campeonatos, ela obrigatoriamente eu preciso ter um período de regenerativo para eu poder fazer a periodização. Eu Uhum. não consigo me adaptar. Diferente de atletas mais novos, assim, que já têm a capacidade de se recuperar mais rápido e conseguem fazer uma temporada de 2, 3 campeonatos. Cheguei no Olímpia, cara, muito pior do que eu tinha ido em São Paulo. Eu já estava cansado, eu já posava lento, eu estava ofegante, eu estava realmente. Cara, eu estava exausto. E. E acabou que as coisas não saíram como eu havia planejado. E eu fiquei, cara, completamente
fiquei perdido, cara. Fiquei perdido, assim, cara, não sei mais o que eu quero pra mim. Liguei pro Wesley, eu falei, Wesley, já é o terceiro dia que eu não consigo dormir, cara. Desculpa estar te ligando e te chamando. Em Vegas era algo como 2 da manhã, só que no Brasil era de manhã bem cedo. E o Wesley acorda bem cedinho, né? Pra quem não sabe, tô falando do Wesley de lá no Gary. E eu liguei pra ele, cara, e ele falou: pô, Edu, faz o seguinte, cara, não toma nenhuma decisão precipitada, faz assim, assado. Tipo, não, tô de boa, mas, cara, eu não. E ele me explicou mais ou menos como que funciona. Ele falou assim, cara, tu viveu uma quebra de expectativa muito grande e é muito comum tu tá tentando achar alternativa. Então, assim, essas vozes vão permanecer na tua cabeça ainda por algum tempo, só que tenta abstrair um pouco. Cara, foi incrível, porque a partir do momento que tu tem consciência do que está acontecendo contigo, tu não para de sentir, mas a tua reação diante daquilo já muda completamente, cara. Basta uma pessoa entender um pouco do que está acontecendo e dizer, essas vozes vão continuar no teu ouvido, cara, mas relaxa, abstrai. E eu ficava o dia inteiro aqui, cara, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Cara, mas tem um campeonato. Mas será que foi meu braço? E será que foi minha perna? E será que foi meu coach? E será que foi a batata? E será que foi o arroz? E se eu virar... E se eu tatuar meu corpo inteiro? E se eu pintar o cabelo? E se eu... Cara, comecei a pirar, velho. E eu ficava assim, tá. Era como se fosse um fantasma falando e eu aqui, pá. Cheguei, encontrei o Wesley, troquei uma ideia com ele, a gente foi tomar um café e ele, cara, porra... Ele só ficava fazendo as perguntas certas, sabe? E quando eu via, eu mesmo tava dando as respostas. Cara, saí dali, comecei o ano de 2023. Foco total na família, minha filha tinha acabado de nascer, eu tinha passado um período muito grande de preparação e nesse período é um pouco estressante, eu não consigo de fato curtir a família, então eu estava dando uma atenção para a família. Comecei a cuidar mais dos meus negócios que ficaram um pouco de lado com tudo isso. Comecei a estudar mais também, voltei para a faculdade de nutrição, comecei a me esforçar para tentar produzir mais conteúdo também, não só no meu canal do YouTube, mas no Instagram, no TikTok, enfim. Comecei a viajar mais, participar dos conteúdos da Max e participar mais do dia a dia dos atletas. Enfim, cara, comecei a fazer tudo ao mesmo tempo, assim. Comecei a escrever o livro, a minha biografia, com o intuito de contar a minha história, contar como era a história do fisiculturismo, mostrar as fragilidades e tentar, com isso, ajudar outras pessoas, tentar fazer com que a minha história realmente ajude muitas pessoas que querem seguir não só no fisiculturismo, mas em alta performance, seja na vida, no trabalho, enfim. E, cara, comecei a tocar um monte de coisa. Aí agora eu cheguei nesse momento, cara, e eu comecei a peneirar um pouco mais, comecei a priorizar alguns projetos, né? Quero finalizar meu livro esse ano, quero desenvolver alguns produtos também, comecei a ser um pouco mais estratégico, assim. Mas parece que a tua vida mudou de direção, assim. Tipo, tu teve uma quebra de expectativa ali, de competição, e daí, de repente, tu, tipo, opa. Eu comecei a ver a competição como uma parte do todo, mas não como um todo, né? Mas como uma pequena parte, talvez agora menor ainda. E comecei a enxergar, cara, toda aquela autoridade que eu tinha construído dentro do esporte, com a minha vivência, com toda a experiência que eu vivi dentro do esporte, comecei a perceber que isso tem muito valor. Talvez eu tenha mais valor fora do palco do que em cima dele. E aí, a partir do momento que isso começou a ficar claro para mim, eu falei, peraí, eu acho que eu consigo ajudar mais os atletas estando fora do palco, acho que eu consigo trabalhar mais para o esporte estando fora do palco, acho que eu consigo monetizar mais estando fora do palco, acho que as coisas vão fazer mais sentido para mim nessa posição. E assim, cara, se tu me perguntar de competição, porra, hoje eu não consigo, talvez até o final do livro eu consigo te dizer se eu realmente ainda tenho alguma possibilidade de voltar a competir ou não. Mas de qualquer jeito seria uma coisa secundária, assim, a tua vida meio que mudou de rumo agora. E aí, porra, pra galera que pergunta, mas porra, o correr tá mantendo o shape e tal, não sei o quê. Cara, e aí, quando acabou a competição, eu fiquei naquela, porra, velho, aí eu queria fazer um laboratório, queria tentar entender um pouco mais como é manter esse shape, quais são as objeções, as dificuldades que as pessoas encontram. E aí, cara, eu peguei todo o conhecimento que eu tinha de nutrição e treino e apliquei em mim, cara. E, porra, eu percebi que é muito possível fazer.
Então, assim, ó, me mantive praticamente, tô mais de um ano já, me mantendo com o percentual de gordura super baixo, mas não perdendo performance na vida também, né? Então, assim, Um shape bonito, seco e sustentável. Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, Pabrilou e Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. E ao utilizar o nosso cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.